Olá pessoal, eu sou o professor Adriano, então estou aqui para iniciar junto com vocês a disciplina de Gestão e Empreendedorismo voltado para a segurança do trabalho. Então hoje, o que o professor preparou? Eu vou fazer dois vídeos para vocês, né? Vou estar disponibilizando dois vídeos. O primeiro vídeo é a explicação dos critérios e inventário, ou seja, o conteúdo programático da disciplina e os critérios de avaliação, correto? Como que vai se proceder a nossa disciplina ao longo das nossas aulas. Já o outro vídeo, pessoal, a gente vai tratar mais sobre um artigo que chama Quebra de Paradigmas, que é na realidade uma introdução, tá? Para a gente entrar nos conteúdos programáticos, tá? Do qual o professor escolheu para lecionar para vocês, para ministrar para vocês no decorrer das nossas aulas, correto? Então hoje a nossa aula é basicamente uma apresentação, né? No caso minha, né? E também da disciplina do conteúdo em si, para deixar vocês cientes do que a gente vai desenvolver dentro desse procedimento metodológico do ensino remoto, do qual a escola vem adotando aí já há algum tempo devido ao problema da pandemia referente à doença Covid-19, correto? Então, primeiramente, pessoal, o tema da aula é a explicação do conteúdo programático e critérios de avaliação da disciplina Gestão e Empreendedorismo, desse primeiro vídeo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, antes de passar os critérios de avaliações, eu vou estar mostrando para vocês agora aqui, ó, a parte do inventário, correto? Ou seja, todos os conteúdos que a partir de hoje, ou mais especificadamente da próxima aula, que é a semana que vem, o professor vai estar tratando com vocês semanalmente, correto? E aí eu já explico os critérios de avaliação também. Lembrando, todo esse material e esses anexos aqui, esses documentos, como o inventário, os slides, o professor vai deixar lá, né, já está disponível para vocês dentro da sala de aula Google, né? Ou seja, do ambiente virtual do qual a escola vem adotando conforme o desenvolvimento remoto, certo? Então, primeiramente, pessoal, a nossa disciplina ela vai falar de gestão e empreendedorismo, correto? Claro, eu vou conceituar as bases do que, primeiramente, do que é empreendedorismo, depois do que é gestão, e aí eu vou direcionando, claro, né, citando alguns exemplos, né, para a área de segurança do trabalho, correto? Mas a base em si, os conceitos, vão ser voltados à parte básica e técnica do que é o empreendedorismo, qual é a formação e o que é a gestão também. Por quê? Porque vocês que estão aí desenvolvendo, né, já há algum tempo cursando a segurança do trabalho, precisam de bases, né, de conhecimento em cima do que é gestão, do que é o empreendedorismo. E vocês vão observar que a proposta da nossa disciplina não é nada relacionado a somente ver o empreendedorismo ou o processo gerencial como eu sou dono de uma empresa ou eu vou ter que abrir uma empresa para desenvolver isso. Não, na realidade, o professor já vem há algum tempo ministrando essa disciplina, não só no curso de vocês, como em outros cursos também. A gente trabalha de uma forma educacional, né, que eu gosto de chamar de humana, correto? Por quê? Porque a gente vai trabalhar dentro de um espiral do conhecimento, aonde a gente vai definir para vocês, né, todo esse procedimento técnico relacionado à parte de entender esse processo do saber relacionado às atividades que vocês vão desenvolver, correto? Claro, a gente dá o foco da disciplina para a segurança do trabalho, correto? Mas isso pode ser utilizado em todas as áreas que vocês atuam, seja dentro de uma empresa, né, como funcionário mesmo, né, trabalhando na função,
ou você montando uma empresa, entendeu? Então as bases é para o cotidiano tanto da vida, correto? Ou melhor, da área pessoal e da área profissional também, correto? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês observassem aqui, tá? Depois acompanha no documento que está lá na sala Google, que o professor definiu, ou melhor dizendo, dividiu, repartiu a disciplina em duas etapas, né? Onde a primeira etapa, o professor vai estar lendo aqui, correto? Que está aqui na tela, né? A primeira etapa é formada pela a formação do conhecimento humano, processo do estímulo ao raciocínio criativo. Então, a partir da próxima semana, o professor vai montar uma aula referente a esse conceito, tá? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre o conhecimento humano. Professor, mas não é gestão e empreendedorismo? Sim, a gente vai chegar nisso. Mas primeiro, o professor dá uma introdução, o início, a origem desse processo de gestão, ou melhor, empreendedorismo e gestão, para a gente desenvolver, né, de forma específica esses conceitos, correto? Então, o primeiro conceito a partir da semana que vem será o processo, né, de estímulo ao raciocínio criativo, que nada mais é essa formação do conhecimento humano, tá? Então a gente vai entender alguns conceitos que envolvem esse assunto, né? Na próxima aula, aí a gente já trata a gestão do conhecimento parte 1, correto? Então eu vou, né, por meio do desenvolvimento da primeira aula, a gente dá continuidade falando de como que é a gestão desse conhecimento. E aí, essa aula é dividida em duas partes também, onde a gente vê primeiro a parte 1 e logo na sequência a parte 2, correto? Muito bem. Posteriormente a isso, a gente também trata sobre os conceitos sobre empreendedorismo. E aí a gente vem com a origem do empreendedorismo, correto? Né? O que é um ser empreendedor. Então a gente trabalha também esses assuntos, certo? Posteriormente, para o panorama, né, melhor dizendo para vocês, do empreendedorismo, uma nova realidade empreendedora. Parte 1 também, essa aula, como a anterior, né, ela é repartida em duas partes. Então, primeiro a gente vê panorama do empreendedorismo, uma nova realidade, parte 1, e posteriormente panorama do empreendedorismo, uma nova realidade empreendedora, parte 2. Então a gente também desenvolve em duas partes, correto? Finalizando essa primeira etapa, a gente tem um primeiro trabalho que eu chamo de estudo de caso. Depois nos critérios de avaliação, o professor vai explicar como que funciona os valores desses trabalhinhos, correto? Então a gente tem um primeiro trabalho, que esse daí vai ter um peso um pouco maior, correto? E logo na sequência, aí o que acontece? Nessa aula desse trabalho, o professor vem, explica como que é o fundamento do trabalho. Normalmente o professor traz uma reportagem, né, dando sentido aí tanto na área da segurança do trabalho, que é o curso de vocês, e a parte de gestão e empreendedorismo, do que a gente já vem estudando na primeira etapa, e desenvolve o trabalho com vocês e dá uma pontuação, correto? Conforme vocês vão entregando, tá? Aí, para finalizar a primeira etapa, a gente tem uma revisão do que aconteceu nessa primeira etapa, nesses assuntos que eu acabei de mencionar para vocês, e logo na íntegra a gente faz essa revisão e faz uma avaliação, né, remota, correto? Onde o professor disponibiliza para vocês dentro da sala Google, vocês entram lá, né? Talvez vocês já até fizeram em alguma outra disciplina, provas assim, pelo Google Forms, tá? Mas vai estar dentro da sala Google, e aí vocês respondem lá questões alternativas, né, objetivas, e algumas questões aí que o professor prepara também dissertativas. E o professor depois corrige, né? Então vai ter uma pontuação também, é uma avaliação, e passa a nota para vocês, correto? E a gente finaliza essa primeira etapa. Aí a gente vem, conforme está aqui, para essa segunda etapa aqui também, que eu vou estar lendo
na minha folhinha. Essa folhinha, pessoal, é a mesma que está aqui, correto? Tá? Então, na segunda etapa, a gente inicia o conceito de gestão. Então, primeiro, a gente fala da formação do conhecimento, tá? Introduzindo essa parte empreendedora, desenvolve, né, a base do empreendedorismo e fala um pouco a fundo de empreendedorismo. E na segunda etapa, a gente traz para o conceito de gestão. Então, a gente vai falar um pouco do histórico de gestão, tipos de gestão, estilos, diferença dos estilos de gestão, a gente vai tratar sobre isso. Na íntegra, a gente vem trabalhando a visão gestora, que é a formação de líderes, embasando os valores humanos, parte 1. Também o professor repartiu essa aula em 2 partes aí para ficar uma aula mais interessante, mais entendida para vocês, correto? Então a gente fala da parte 1 da formação de líderes, correto? Dando o sentido nessa visão de gestão, e a parte 2, certo? Desenvolve esses assuntos. E para finalizar os conteúdos, né, da disciplina, a gente vem tratando sobre a administração vista como gestão. Gestão e administração, qual é a diferença entre a gestão e a administração? Então aí a gente vai entender que a administração é gestão, só que ela tem que ser vista como um processo gerencial, correto? E como a gente fez na primeira etapa, na segunda etapa também, a gente também desenvolve um trabalho, né, um pouco mais como um estudo de caso, que o professor também vem e monta uma aula explicando o que o professor pede no trabalho. O trabalho, pessoal, é simples, né? É um estudo de caso que o professor vem, lê para vocês, aponta, igual o professor vai fazer daqui a pouco no outro vídeo, tá bom? Aponta alguma e pede algumas questões para vocês desenvolverem. Super tranquilo, tá? Nada de tão complicado. Mas ele tem um peso maior porque ele trata de um estudo de caso, de alguma coisa que aconteceu, entendeu? Então ele vai ter um peso maior para compor a nota de vocês, tá? E a última, ou a melhor dizendo, a penúltima aula de vocês, a penúltima não, realmente, a última aula de vocês, a gente faz o quê? Uma avaliação, ou seja, a nossa segunda avaliação, correto? Uma prova também, do mesmo jeito da primeira etapa, tá? Também lá com questões alternativas, dissertativas, tá? Para vocês desenvolverem as técnicas, os conteúdos do qual foi aprendido, tá bom? Também de forma remota, pelo Google Forms, vai estar dentro lá da sala Google, para vocês responderem, e o professor confere por lá e passa a nota para vocês, tá? Todas as nossas aulas, lembrando, são avaliativas também, porque cada semana, inclusive a aula de hoje, eu já vou estar pedindo para vocês uma questão a ser respondida, uma ou duas questões. Hoje uma questão, mas pode ser que tenha aula que tem 2 questões e assim por diante, tá bom? Por quê? Porque a gente tem que desenvolver e entender o que foi proposto para vocês na nossa aula. Então, mas todas as aulas vão ser ponderadas. As nossas aulas, a princípio, vão do dia de hoje, praticamente, que é dia 25/8, tá? Até o final de novembro, a última semana do mês. O professor vai tentar aí colocar sempre 2 aulas por semana, a não ser lá numa semana de novembro, correto? Na penúltima semana, né, de novembro, que aí o professor vai dar 2 aulas na mesma semana, correto? Então o professor depois vai, mas isso vocês vão receber os horários, tal. Isso é lá para frente, pessoal, certo? Então esse é o conteúdo programático, tá? Que o professor explicou aqui para vocês. Agora, o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Essa tela que abriu aqui é os critérios de avaliação, como eu disse, né? A explicação do inventário, dos conteúdos, e também tem os critérios de avaliação, correto? Então o professor divide a disciplina aí em 3 critérios de avaliação. Então, AV1, que eu chamo de avaliação diagnóstica, que está aqui, a AV2, que é a avaliação formativa, correto?
e a AV3, que é a avaliação somativa. Então, são 3 avaliações. Dentro de todos aqueles conteúdos, daqueles trabalhos, das provas, né, das atividades semanais, né, é formado esses 3 tipos de avaliação. Então, como que funciona a avaliação diagnóstica? Vamos entender aqui, ó. Está descrito aqui. Primeiro, o que a gente tem que observar? A avaliação diagnóstica ela é formada pela participação de entrega das atividades referente às aulas da primeira etapa do conteúdo programático de gestão e empreendedorismo. Então, todas as aulas do conteúdo programático da primeira etapa vão ter uma atividade para vocês desenvolver. Vamos supor, o professor passa a aula, pede essa atividade e vocês têm uma semana para desenvolver e está entregando, correto? Normalmente, cada atividade vai valer aí, né? Tirando os trabalhos, pessoal, vai valer 1 ponto, certo? Tá? Semanalmente vai valer 1 ponto, tá? Aí, isso é uma parte, correto? Juntamente, ó, tá aqui, ó, com a entrega do primeiro trabalho da atividade remota, que é o estudo de caso, entendeu? Então, as atividades semanais, correto? Mais o primeiro trabalho da primeira etapa, do qual eu chamo de estudo de caso, compõe essa primeira avaliação chamada de avaliação diagnóstica, correto? Então, como que funcionam os pesos? Ó, os trabalhos, as atividades semanais, num total, vão ter 7 pontos. Mais o trabalho lá do estudo de caso, que é considerado um trabalho um pouco mais avaliativo para vocês, vai valer 3 pontos, que no total dá 10, correto? Então, essa primeira avaliação é composta por esses procedimentos pedagógicos, certo? A segunda avaliação, que é chamada de avaliação formativa. Como que ela é composta? O professor vai explicar também. Ó, aqui, desenvolvimento da avaliação da primeira etapa, né, do conteúdo programático de gestão e empreendedorismo, né? Então, aquela prova da primeira etapa faz parte da avaliação formativa, juntamente, correto, com a participação de entrega das atividades referentes às aulas. Aqui está a primeira etapa, pessoal, mas não é a primeira etapa, tá? O professor errou aqui, tá? O professor vai corrigir depois. É da segunda etapa, certo? Então, a prova, correto? Junto com o quê? Com as atividades semanais da segunda etapa, entendeu? E aí, quanto que vai valer isso, professor? A prova vai valer 6 pontos, como está aqui, e as atividades semanais da segunda etapa, 4 pontos no total, ou seja, vão ser 4 semanas e então vai ter 1 ponto cada atividade, entendeu? Que somando dá os 4, mais os 6 da nossa prova, da primeira etapa, dá 10 pontos, correto? Muito bem. Aí, para finalizar esses critérios de avaliação, a gente tem a última avaliação, que é a terceira, ou seja, a AV03, que é a avaliação somativa, correto? Então, ela fecha todo o procedimento. Como que vai se desenvolver? A entrega do segundo trabalho, tá? Da atividade remota, que é o estudo de caso, né? Que é aquele lá que tem uma pontuação um pouco maior, mas esse é o segundo, que envolve a segunda etapa, juntamente com o desenvolvimento da avaliação da segunda etapa do conteúdo programático de gestão e empreendedorismo. Então, o segundo trabalho, juntamente com a segunda avaliação, compõe a nota da AV3, que é a avaliação somativa. Quanto que vai valer? O trabalho, o segundo trabalho vale 3 e a prova vai valer 7. Então, a segunda avaliação vai valer 7. Somando os dois, 10 pontos. O professor monta assim por quê? Porque a escola exige que nós temos que ter 3 atividades, ou melhor, 3 avaliações. Então, dentro dessas avaliações, a gente tem trabalhos, né? Que no caso aí são os trabalhos semanais,
Os trabalhos mais avaliativos, que são os estudos de caso, que aqui o professor vai dar 2, né? Primeiro referente à primeira etapa e o segundo referente à segunda etapa. E as 2 provas, correto? Que é uma referente à primeira etapa do conteúdo, que envolve empreendedorismo, conhecimento, e o segundo envolve a parte de gestão, ali, líderes, toda essa parte que envolve o desenvolvimento gerencial, correto? Tá? Então, a gente faz esse procedimento de critérios de avaliação para ficar explícito para vocês terem um entendimento melhor, correto? Do que vai acontecer na nossa disciplina. Então, o professor está aqui apresentando isso, eu gosto de deixar ciente do que vai acontecer, né? Para vocês terem ciência aí do ensino, do aprendizado, né? De como vai ser avaliado, para não ficar aí dúvidas e também mal explicado. Tipo, o professor não fala como vai ser a nota, não desenvolve nada. Não, eu gosto já na primeira aula, se a gente estivesse no presencial, eu faria a mesma coisa. Explicaria para vocês do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, correto? Talvez, claro, os processos, as atividades seriam diferentes, né? Teria estudo de caso? Teria, mas talvez não teria atividade toda semana. Talvez a gente, né, em alguns momentos pontuais, a gente conseguiria desenvolver outras atividades. Mas a gente não está no presencial. Gostaria muito, pessoal, tá? E eu tenho certeza que vocês também. Mas, infelizmente, como a gente tem que respeitar todo esse momento aí do recesso da pandemia, a gente vem, né, com a escola dando suporte para vocês em cima do ensino e da aprendizagem, correto? Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender, entender primeiramente para aprender todo esse assunto, e tem muita coisa bem legal, bem interessante que o professor já planejou e vai aplicar, né, dentro, como eu sempre falo, do espiral do conhecimento aí que a gente inicia hoje e vai entrando a cada dia. Todas as aulas, pessoal, todos aqueles conteúdos programáticos que o professor acabou de citar para vocês, envolve uma continuidade. Então é interessante assistir os vídeos, pessoal. Não deixe de assistir. Não entendeu? Volta, assiste de novo, pessoal. Né? Por quê? Porque o que eu vou falar aqui, o professor vai trazer muita coisa real para vocês, interessante para vocês, que vai fazer vocês refletir diante desses conceitos. E, melhor, vai ajudar vocês a desenvolver um trabalho dentro da área de segurança do trabalho, de quem já atua, ou em outra área do que está atuando, porque, como eu disse, o conhecimento é educacional, é humano, e ele não é somente para o ramo de atividade que vocês estão cursando, mas para toda a vida, pessoal. Claro, a gente dá foco para o ramo que vocês escolheram, mas ele serve para tudo. Então vocês vão se deixarem, se permitir a entender para aprender, vão sair com outra visão, né, do que é esse conceito gerencial e empreendedor. E eu tenho certeza que vai ser muito legal, pessoal. Então eu convido vocês, a partir de agora, prestarem atenção, pegarem lá o material. As minhas aulas vão ser sempre das terças-feiras, os 2 últimos horários, correto? O vídeo vai estar lá disponibilizado para vocês assistirem. O professor também, se quiser tirar alguma dúvida, entra lá e posta, né, dentro da sala virtual, o professor responde. Se o professor não responder na hora, mas ele vai responder, porque toda vez eu olho, eu entro dentro da sala todo dia, entendeu? Tá? Então, a gente vai trabalhando dentro dessa forma, né? Enquanto a gente não volta no presencial. Professor, vai voltar no presencial? A gente não tem uma previsão ainda, né? Porque depende de legislação. Vocês sabem disso. Mas a gente vai estar dando o melhor para vocês. Correto, gente? Então eu agradeço, né? Finaliza esse primeiro vídeo e eu convido vocês, né, a partir do próximo vídeo, né, ficar atento aí que vai vir muito conhecimento. Só para resumir, minha formação acadêmica em administração, correto? Sou formado em administração, sou formado em ciências contábeis também, tenho especialização em gestão contábil financeira, tem especialização em licenciatura plena
na parte de formação pedagógica voltado para a área de contabilidade. Tenho especialização também para a educação de jovens e adultos, né? Também da parte pedagógica. Também tem especialização na área de educação financeira pessoal, correto? Então essas são as minhas bases de conhecimento aí que eu tenho para poder aplicar para vocês. Trabalhei em empresa, faço consultoria, né? Sempre trabalhando dentro dessas vertentes educacionais. Gestão, né? Empreendedorismo, contabilidade, finanças e economia, e essa parte de matemática financeira aí que a gente envolve muito, que é todo esse conceito de gestão empresarial. Correto? Então, mais uma vez, agradeço a disponibilidade de assistir esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido esse primeiro contato com a disciplina, com o professor aqui, correto? Claro que a gente ainda não veio com conceitos, mas convido vocês para o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser muito show. Por quê, pessoal? Sabe por quê? Porque o conhecimento é fascinante. Você está aqui para entender e aprender e se tornar, né, na mente de vocês esse conhecimento fascinante, aplicável. Correto? Obrigado, Deus abençoe e até daqui a pouco que a gente se encontra no próximo vídeo.